Onde mesmo que está a nossa esperança, gente? A nossa esperança está em quem? No exército? A nossa esperança está no Bolsonaro? A nossa esperança está na política? Ou a nossa esperança está em Deus, nosso Deus? Quem aqui sabe, quem aqui entende o que Deus está fazendo? Vamos começar assim, antes do pastor Jean Max entrar? Vamos começar com essa pergunta. E você pode responder aqui. Textos curtos para a gente poder eu conseguir passar por alguns comentários. O que você acha que Deus está fazendo neste momento no Brasil? O que você acha que Ele está fazendo? Já que Ele conhece todas as coisas, já que Ele vê todas as coisas, já que Ele é todo poderoso e está sentado sobre um trono de glória, o que você entende que Ele está fazendo? Exatamente na época em que Ele disse que a sua glória estaria liberada sobre a nação. Cumprindo o seu avivamento, ok, mas o que Ele está fazendo? Como que Ele está fazendo? Qual é a metodologia? Tirando a expectativa do homem, tratando a noiva dele, limpando, quebrantando os corações para o avivamento. Eu entendo que Deus está trazendo a igreja à oração e vai agir. Um mover de Deus, nos alinhando ao propósito, despertando a igreja para o avivamento, para buscar a noiva, separando o trigo do joio, arrependimento, trazendo o mover do Espírito Santo, separando os santos, fazendo a igreja depender dele e não do homem, trazendo um despertar da igreja. Deus está trazendo à luz os pecados da nação, dando oportunidade para nos arrepender. Perseguição, separando o joio do trigo, um espírito de clamor, derramando o Espírito Santo, trabalhando em favor dos que irão ser usados por Deus, abalando o abalável. Gostei dessa. Dependendo de Deus. Dependência de Deus. Uau. O que mais, gente? Despertando o povo da cegueira espiritual, nos conduzindo ao arrependimento e à oração. Eu sinto que Deus está expondo as pessoas, mostrando quem é quem, provando os corações, juízo, ou seja, respostas diversas e todas fazem sentido, tá? E agora eu vou dizer para vocês uma coisa, eu vou colocar o pastor Jean Max na linha já, tá? Mas eu quero primeiro dizer para vocês uma coisa. O que Deus me mostrou, o que o Senhor me mostrou na eternidade, não é nada que nós já tenhamos visto um dia. O que Deus me mostrou em visão, em arrebatamento de sentidos, não é nada que já tenhamos visto um dia. É algo completamente novo e completamente devastador. Aí eu te pergunto, aí aqui vem aquela questão do porquê que algumas pessoas não conhecem o método de Deus trabalhar. As pessoas, sabe qual é a pergunta que eu mais respondi nesses últimos 2 anos, quando eu trouxe à tona a visão e o que Deus tinha me mostrado? A pergunta que eu mais ouvi foi, avivamento? Como avivamento? Com uma igreja corrompida do jeito que está? Avivamento como? Com a igreja do jeito que está, com não sei o que lá, com pastores isso, pastores aquilo, gente fazendo isso, gente fazendo aquilo, os altares corrompidos. Foi a pergunta que eu mais ouvi em 2 anos, assim, muitas vezes, centenas de vezes eu ouvi essa pergunta. Então agora você está entendendo, né? Por que Deus tomou a rota que ele tomou? O que eu vi num futuro muito próximo, a glória já foi liberada. Mas agora a coisa vai num ritmo crescente até chegar ao ápice daquilo que ele me mostrou, e já mostrou também para outros profetas. Não é só o apóstolo Jefferson Neto, não existe essa de Deus usar um único profeta para isso ou para aquilo. Hoje em dia o Senhor trabalha com o corpo, né?
Ele tem tantos profetas, tantos ministros, tantos pastores. Agora mesmo vou colocar aqui na linha um homem de Deus que está fazendo um trabalho espetacular em São Cristóvão. Assim como tem também lá em São João do Meriti, tantos outros lugares, São Paulo, onde eu estou indo agora, e por aí vai. Deus tem os seus. Ou seja, para sair da situação em que estava lá atrás, pré-pandemia, para chegar no ponto em que eu vi em visão, como que Deus vai fazer para chegar nesse ponto aqui que é o alvo? Ele está mostrando para você como. Ele está te mostrando como. Ele está mostrando para mim e para você que os caminhos dele não são iguais aos nossos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Não adianta eu querer tentar deduzir como que Deus vai trabalhar, como que ele vai agir, como que ele vai chegar de A a B. A é o ponto de partida, B é a promessa. Como que ele vai chegar de A a B? Isso eu não sei, nem você sabe. O que a gente sabe é que ele vai chegar lá. É ou não é? Vai ou não vai? Hã? A gente sabe que ele vai. A gente só não sabe como, né? A questão é como, não é? Aí de repente você vê, olha só para você ver como que a profecia é verdadeira. Deus me deu a visão, essa visão do Pelé em 2020, março de 2020. Nós estávamos com o governo jóia, tudo indo bem, que maravilha, glória a Deus. Como que alguém, eu ou qualquer outra pessoa, poderia imaginar que 2 anos depois nós estaríamos na situação que o Brasil está hoje? Como que nós poderíamos imaginar? Mas por outro lado, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tem quantos anos que Deus está avisando para a igreja que vai dar ruim? Tem quanto tempo que Deus está avisando isso? Usando profetas, homens de Deus, mensageiros internacionais, profetas brasileiros, profetas do exterior. Tem quanto tempo que Deus está avisando? Consertem, a igreja do Brasil precisa se consertar, a liderança brasileira precisa se consertar, os pastores do Brasil precisam de um novo pacto de santidade, de pureza e de retidão. Cadê aquele fogo de santidade que veio junto com o avivamento de 100 anos atrás, que chegou no Brasil da Rua Azusa? Que trouxe à luz a maior igreja pentecostal do mundo. Cadê aquela santidade? Cadê aquela pureza? Cadê aquele temor? Cadê aquele fogo? Cadê aquele clamor? Cadê aquele mover de oração? Cadê aquele pacto de santidade? Tudo aquilo deu lugar ao luxo, à fama, ao dinheiro, ao poder, e as pessoas começaram a se corromper. E Deus vem falando desde quando? Tem quanto tempo que Deus está dizendo? Vai dar ruim, hein? É ou não é? Só que o objetivo final de Deus não é dar ruim. O objetivo final de Deus é um grande mover do Espírito na igreja. Então ele falou, ok, chegou a hora do mover. Chegou a hora de eu cumprir o que eu prometi. Então é o seguinte, eu vou ter que jogar vocês na fornalha. Eu tentei fazer vocês passarem pelo fogo, vocês não aceitaram. Então agora eu vou jogar todo mundo na fornalha de uma vez. Agora você vai ver o que é uma igreja santa, o que é uma igreja quebrantada, temente a Deus, uma igreja que busca, que ora, que jejua. Você vai ver os montes lotados novamente, com o povo clamando, chorando, pedindo a Deus para intervir. Você vai ver só. Tá? O que aconteceu agora lá onde estão aquelas 1.000 e tantas pessoas presas, que inclusive eu não aprovo esse tipo de ato, fica logo registrado de cara aqui. Tá? Aquilo ali é carne, aquilo ali é coisa humana, é carne, Deus não está naquilo. Mas você viu o que aconteceu no ginásio depois, com aquele 1.000 e tantas pessoas presas? O povo com a cara no pó, chorando, orando e cantando a Deus, porque ele vive e posso crer no amanhã. Tá entendendo? Então Deus vai permitir bater cabeça, como vocês estão vendo, para que o povo volte para o lugar de onde não deveria ter saído, que é os pés do Senhor. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então, se nós... Pastor Jean, manda o pedido aí, querido, por favor, porque você passou aqui e eu não estou te achando mais. Deixa eu tentar aqui, peraí. Tentar chamar você aqui, ver se eu consigo te pegar aqui, Jean Max. Ok. Bom, eu mandei o convite aí, tá? Vê se você pega aí e entra. Tá? Ah, muchacho de Deus.
Paz do Senhor, apóstolo. Tudo bem? Tudo bom? Sobe o seu rosto um pouquinho para ficar um pouco fora das letras. Vamos lá. Aí, só para a gente poder acompanhar aqui o chat por enquanto, depois eu desligo ele. Tá. Como é que você está, profeta? Melhor agora. Podendo Rapaz, você falar está com o rosto brilhando, você está parecendo Moisés, hein? Deve ser, deve ser a glória dessa lâmpada aqui. Eu estou achando que tu estava agora no encontro pessoal com Jesus, hein? Você está com o rosto muito brilhoso. Rapaz, se Jesus for um franguinho bem crocante, deve ter. O senhor está certo. Obrigado aí Pois pela é, mas eu sei que vocês paciência. estão no monte aí essa semana toda aí, o monte do avivamento, semana do avivamento, eu estou sabendo. Foi forte o negócio aqui, graças a Deus. Que Amigos, maravilha. Então, nós vamos falar um... Hã? amigos vieram nos ajudar aqui, homem de Deus, gente com a visão semelhante à nossa. Uau. Foi um tempo de glória. E Quem esteve ministrando aí? Deus Cita os terminou nomes dizendo para a assim: gente o poder que vocês vão acompanhar. fazer com o que eu te dei a vocês nesses dias? Uhum. Jogou a bomba no nosso colo. Isso mexeu muito com a gente. Forte. Uau, olha só. É aquela história, né? O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, né? Então, é um grande desafio. Quem esteve ministrando aí, fala para a gente aí os nomes, só para a gente acompanhar. Alex Gonçalves, Samuel Ribeiro, Flávia Veloso. Flávia Veloso é uma professora de hebraico, avivada, canela de fogo, Uhum. muito capacitada, uma mulher de Deus. Amém. Pastor William Leonardo e pastor Moisés Mendes. Teve o Wellington Lima também. Ok. E esse Amém. teu conservo aqui também Que coisa boa. terminou pregando. Que bênção. Inclusive, Baseado nos que eu conheço, que é o William, você, o pastor Moisés, o Samuel Ribeiro, aí eu já imagino o calibre dos demais, né? Eu imagino. Deve ter realmente sido uma semana gloriosa. E foram quantos foram dias? 8 dias seguidos, 10 mensagens, 10 reuniões. Uau, Sábado e domingo foi de manhã e de noite. que E maravilha. está separando, já consegui baixar. Vamos fazer aí um Netflix das 10 mensagens, primeira temporada. Eita, Jesus, que maravilha. O pessoal, Que coisa boa. eu estou sentindo a necessidade de ouvir todas as 10 mensagens de novo, porque foi impressionante como Deus foi conectando uma palavra na outra, Uhum. até chegar na última, onde ele diz: agora me digam o que vocês vão fazer com o que eu dei a vocês. Foi muito forte. Uau. Quem encerrou? Foi o pastor Moisés. O Moisés foi o último agora. Foi o último. Uau. Bom, para quem não te conhece ainda, se apresenta melhor, diga quem você é, onde é a igreja, qual é a igreja. Hã? Estão me lembrando aqui agora que faltou o pastor Eli Marcos. Ok. Sábado de manhã. Ok. Falou sobre a necessidade de transformar o avivamento em prática. Uau. Que coisa, não? Foi legal. Que maravilha. Ou seja, o terreno já está prontinho para abril. Em abril vai ser forte, hein? Está na agenda aqui. Rasga o céu e desce. Coisa. Rasga os céus e desce. Vai ser um encontro de sedentos. Que coisa linda, né? Em nome de Jesus. Amém. Pastor, se apresenta direitinho aí para o que os que não te conhecem te conhecerem melhor. Depois nós vamos já entrar no assunto. Eu vou ler um texto e aí vamos entrar no assunto. Quem é você? Onde fica a igreja? Que igreja é essa? Então, E o que Deus está fazendo aí? Sou o pastor Giamax. Sou casado com a Misilene. Nós temos 3 filhos. São 27 anos praticamente de casamento. Fechando agora em maio, fechamos 27 anos. E estamos pastoreando a Assembleia de Deus Rio, a AD Rio, no campo de São Cristóvão 338. É o prédio histórico das Assembleias de Deus aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste como um todo, né? Igreja inaugurada por Gunnar Wingre em 1924. Isso significa que ano que vem, em junho do ano que vem, fechamos 100 anos de avivamento no mesmo local. Deus Eu do a céu. responsabilidade de dar sequência a essa obra. A igreja que havia aqui, ela foi transferida de endereço. O prédio acabou servindo para outras finalidades, mas o clamor dos justos fez o local ser reaberto.
e já fazem 4 anos e meio que a glória de Deus voltou para cima daquele mesmo altar. Rapaz, que coisa. E estamos debaixo da autoridade do pastor Samuel Câmara. 1924. O pastor Samuel Câmara é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Belém do Pará, é o presidente da CADB, a convenção que fazemos parte, e foi ele quem Deus usou para reabrir a igreja aqui em São Cristóvão, através do seu filho, o pastor André Câmara, que hoje está em São Paulo. Inclusive, eu estou em São Cristóvão porque fui substituir o pastor André. Então, sobre mim, nós temos 3 nomes muito importantes, que é o André, o pastor Samuel Câmara, que eu já citei, e o pastor Celso Brasil, que é o nosso coordenador estadual. Então, Okay. como tem o pastor Samuel, para mexer comigo, tem que passar pelos 3. Tá com as costas quentes, né? Mas a responsabilidade é grande, né? Mas Deus tem nos ajudado. Que coisa maravilhosa. Então, você falou 1924, ou seja, 15 anos já dentro do avivamento de Azusa. Quando a igreja aí foi plantada, Azusa estava no auge do fogo. Exatamente. No auge do fogo. Começou em 1909, né? 1909. 9 de abril de 1906. Perdão. Então, são 18 anos. 18 anos depois. 9 de abril de 1906. Então, para 24, que coisa... De abril. Rapaz, o legado, né? O legado sacerdotal desta igreja é um negócio espetacular. Quem entende de legalidade espiritual, como que Deus trabalha, né? Legado não se destrói, né? Você vê, Jerusalém está lá, os judeus não estão nem aí para quem é Jesus, mas Jerusalém não deixa de ser Jerusalém. Exato. Os acontecimentos da cidade não se perderam, a história continua lá, quem vai lá sente Deus. Ou seja, mesmo que a igreja tenha passado por essa fase que você descreveu agora, esse período, um pouco tristonho, mas ela não deixou de ser quem é, ela não perdeu o histórico, o sacerdócio e o impacto. Aí Deus vai e coloca nas mãos do Samuel Câmara, que acaba chegando nas suas mãos como pastor local, e o fogo voltou a acender, né? Eu não pude assistir o evento, a série toda, mas eu peguei o pastor, uma parte do pastor William lá, assisti a mensagem praticamente toda do pastor Moisés, e um outro pastor também que eu vi pregando, que eu não lembro agora quem é. Enfim, eu peguei uma parte, eu vi o fogo estar aceso de novo. Glória a Deus. Eu acabei de ver o nome da deputada Rosane Félix entrar aqui na live. O esposo dela recebeu uma carga de poder tremenda. O homem parecia uma pipoca na panela. Foi forte. O Malta Júnior, você deve conhecer, radialista, locutor, dublador. Que coisa tremenda, hein? Bendito seja o Senhor. Então, essa semana, a semana passada e essa semana, eu estou fazendo a live com esse tema que está aqui, a hora é chegada. O nosso texto áureo, na verdade, é uma frase, né? É uma frase extraída de um texto, né? Que é João 4, 23. Quando Jesus vira para a mulher samaritana e diz, a hora vem e a hora é chegada, ou a hora chegou, né? Eu gosto muito da versão atualizada, né? A versão atualizada diz, mas vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Então eu estou usando esse texto áureo com o seguinte raciocínio. Quando a gente diz uma frase e precisa corrigi-la, existe uma forma, né? Se eu estivesse dizendo essa frase, a hora vem. Não, na verdade a hora chegou. Você corrige uma frase dessa forma. A hora vem. Pensando bem, não, a hora chegou. Então Jesus não está dizendo uma coisa e corrigindo com a outra. Ele não está dizendo a hora vem, ou melhor dizendo, a hora chegou. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo a hora vem e chegou. Vem e chegou. É isso que ele está fazendo. Ele está mostrando que as duas coisas acontecem concomitantemente, ao mesmo tempo. Ou seja,
Para uns a hora vem, mas para outros a hora chegou. É como se Jesus mostrasse duas filas e dissesse, escolhe, você quer entrar em qual? A sua fé te permite entrar em qual dessas duas filas? Meu Deus. Na fila do a hora vem ou na fila do a hora chegou, né? Então nós estamos baseados nisso, por isso que eu escolhi a dedo os meus convidados, desde o início da semana passada, porque eu estou convidando só gente da fila do a hora chegou. Glória. Eu estou convidando gente só dessa fila. Então, você está aqui me dando a honra de preencher o espaço hoje na live, porque o irmão é um dos que descobriu que a hora chegou. Então, compartilha conosco aí se a hora vem ou se a hora já chegou em São Cristóvão e como é que está o fogo aceso aí. Oh, glória. Há um tempo atrás, nós conversamos mais ou menos sobre esse tema. Não estava apoiado nesse texto, mas o assunto girava em torno das janelas proféticas que Deus, de tempo em tempo, abre para realizar grande obra. Nessa ocasião, a gente falou também sobre esse caráter cíclico da profecia. Né? Ela se cumpre, ela volta a se cumprir. Daqui a pouco ela cumpre de uma forma mais intensa até o grande momento em que aquela palavra se cumpre de forma definitiva. É como se fossem prelúdios daquilo que Deus vai fazer de uma forma intensa. Eu não sei se o senhor vai lembrar, mas eu cheguei a confessar na época que eu tinha uma certa tristeza, frustração pessoal de perceber que algumas dessas janelas abriram na minha vida, mas eu, quando me dei conta, elas já estavam fechando. Aquele tempo de Deus já estavam fechando. E eu disse que eu estava atento para não perder a oportunidade de agora. Então, respondendo sua pergunta, eu estava na fila do agora vem, né? Mas por graça de Deus e também pelo convívio que Deus me permitiu ter com o amado, com o pastor William também, eu estou na fila do agora é. A própria mulher, né? A própria mulher, ela apresentou a Jesus uma limitação. Ela disse: eu não tenho marido. E essa era a condição para ela beber da água da vida. Estraga tudo que eu te dou, água da vida. Então ela, quando escutou Jesus falar isso aí, ela tinha sobre ela essas duas sentenças. E agora, no avivamento, nós vimos que a mulher largou ali o seu balde, o seu cântaro, junto à fonte, e correu para buscar os homens. Correu para acionar a cidade. Por quê? Porque ela saiu dessa fila do agora vem e entrou no agora é. Né? E entendendo que o agora tinha chegado, ela convenceu a cidade inteira a estar no poço e a se alimentar do que Jesus estava oferecendo também. Aliás... E uma mulher sem credibilidade prévia, né? Exatamente. Mas o bom do avivamento é isso, apóstolo, que a pessoa, quando é alcançada pelo avivamento, ela não vai precisar de muitas palavras para convencer as pessoas de que foi tocada pelo avivamento. Isso fica claro nela, fica nítido. É como o rosto de Moisés. As pessoas notam que alguma coisa mudou em nossa vida. O semblante, a ousadia, né? a ortopraxia, a vida da pessoa ganha outro rumo, outras práticas, e logo, logo vão perceber que aconteceu alguma coisa no poço de Jacó. É exatamente isso. E olha, eu estava meditando, aliás, meditando não, eu estava compartilhando com uma determinada pessoa, eu estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa teve, inclusive hoje, com Deus, uma experiência muito violenta, um arrebatamento de sentidos, e assim, e ela viu nesse arrebatamento de sentidos muita coisa que bate com tudo isso que a gente está falando aqui, tudo que Deus vem falando e prometendo através de outros profetas e tal. Essa pessoa, essa madrugada, ela teve essa experiência com Deus, e Deus mostrou para ela uma série de coisas que está por acontecer. E engraçado é o seguinte, quando os homens falam,
é desastre, é miséria, é fulano, é o presidente fulano, é o juiz ciclano, é isso, que o Brasil vai de mal a pior. Mas toda vez que Deus fala, toda vez que Deus se levanta e se revela a alguém, a retórica de Deus é completamente destoante do que as circunstâncias hoje sugerem. Deus está falando num grande sacode, um grande mover, um grande conserto. Agora, como que Deus... Aí eu dei essa palavra hoje para essa pessoa, dizendo o seguinte, que não devemos nos esquecer de que quem enviou o espírito de confusão sobre Saul foi o próprio Deus. Aquele espírito não veio por conta própria, decidiu, eu vou lá causar uma confusão no reino de Saul. Não. Deus mandou. E um espírito maligno da parte de Deus o atormentava. E eu dizendo para ele, não esqueça. Agora, por que que Deus mandou o espírito maligno, esse espírito de confusão sobre Saul, para atormentá-lo e para causar a confusão que causou no reinado de Saul? Porque Davi estava para ser revelado. Glória a Deus. A confusão, a guerra, a trama, a malignidade, ela não vem por acaso. Até isto é instrumento de Deus. E eu logo em seguida, para o irmão poder falar um pouco, eu quero te ouvir muito também, mas o que acontece quando as pessoas não têm noção da magnitude do operar de Deus? Eu preciso que essas 200 pessoas que estão aqui hoje entendam uma coisa. A magnitude da operação de Deus extrapola todas as leis e todas as regras e todos os conceitos que nós podemos imaginar. Aleluia. O diabo é um molusco, o diabo é nada, o diabo é uma poeira, os seus demônios não são nada. Os seus servos humanos não são nada. Quando bate o relógio de Deus, ele diz, ok, estou entrando em cena agora, estou entrando no ringue. Glória. Quando ele entra no ringue, tudo e todos viram instrumentos, até o próprio diabo vira instrumento. E isso está provado na história de Saul. E Deus agora começou a chegou a hora, eu vou levantar um homem segundo o meu coração e eu vou estabelecer o reino mais impactante desta nação. Ok, mas ele começou como? Ele começou permitindo a intervenção de um espírito de confusão para revelar a podridão do reinado de Saul e para derrubar aquele espírito humano manipulador que trabalhava contra a vontade de Deus. Mas o alvo era claro, era trazer Davi ao trono, revelar Davi. Então, o que o Brasil está passando agora é o seguinte, aí 200 e poucas pessoas. O que está acontecendo com o Brasil é que, entre aspas, Davi está para ser revelado no Brasil. Então, Deus começou um processo. Aleluia. Que você não entende, que eu não entendo, que a igreja não entende, que o governo não entende, que ninguém entende. Olha que coisa tremenda, rapaz. Agora, há pouco tempo atrás, um ex-ministro do Supremo se levantou contra o Supremo. Eles estão começando a se degladiar, eles estão entrando em confusão. Um órgão do governo não consegue falar a língua do outro. Um manipula o outro, um se choca contra o outro. Eles estão em rota de colisão, porque não são eles que estão no controle. Aleluia. Quem está no controle é o Altíssimo, porque ele já predeterminou, a janela é minha e eu determinei que será agora. Você tem entendido a mesma coisa? O que você tem visto, meu pastor? Fala aí, por favor. Inclusive, eu disse isso esses dias também, falando sobre aquele... Alguns médicos dizem assim, olha, vamos dar início ao tratamento. Numa primeira fase, você vai piorar. Mas essa sua piora já é o sinal de que o tratamento está dando certo. E ainda tem os nossos irmãos que estão nos acompanhando, ainda precisam entender uma outra questão que corrobora com o que o senhor acabou de dizer. Estamos falando da batalha entre dois reinos. Né? Um reino ainda está estabelecido. Um principado ainda rege uma determinada região, no caso específico aqui o Brasil. E agora ele está com os dias contados, o tempo de Deus chegou, a hora é. E aí
na ação de Deus para mudar esse cenário, vai haver batalha. Vai haver batalha. E numa guerra existem feridos, né, de ambos os lados. Nós precisamos lembrar uma passagem que é muito confusa para a limitação da mente humana, tão usada. Ela é muito usada nas pregações, mas ela não é fácil de ser entendida. Não. Houve batalha nos céus. Yeah. Para o diabo sair de onde estava, teve que haver guerra. Teve que haver guerra. Há um texto lá em Juízes que diz que Israel não conhecia, os filhos de Israel não conheciam o que era guerra. Não tinham experimentado a guerra. E Deus deixou os inimigos próximos justamente para ensinar Israel a guerrear, né? Para tirar o caráter mimado, Nutella de Israel e gerar em Israel homens de fibra, homens valorosos, heróis que foram construindo a história daquele livro e daquela nação. Então, infelizmente, as pessoas precisam ter a maturidade para entender que a batalha vai acontecer, que prejuízos serão estabelecidos, que vamos gemer, vamos chorar, mas é um processo de Deus em nos aperfeiçoar. Fechando esse pensamento, eu lembro de Cristo. Cristo sai do Jordão e naquele ato do batismo ele tem a palavra do Pai a seu favor. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele tem a palavra do maior profeta da época a seu favor. Este é aquele de quem eu dizia que é mais poderoso do que eu. E ele tem também a confirmação do próprio Espírito de Deus que desce sobre ele e permanece. E confirma a sua vocação, confirma que a hora havia chegado. Mas, depois de todo aquele cenário de alegria, de celebração, depois daquela confirmação profética do ministério de Cristo, para onde ele é levado? Para onde o Espírito de Deus conduz Jesus? Não é para o shopping, né? Não foi no shopping, nem foi para a banca, foi para o deserto com uma finalidade, para ser tentado por Satanás. Então, eu tenho orado, apóstolo, para a igreja brasileira ter essa maturidade. Eu vi na sua fala inicial sobre essas manifestações de Brasília, né? Então, eu disse até aqui em casa que faltou uma liderança para coordenar, para acalmar a multidão. Uma multidão sem liderança vira turba. Isso tem um valor negativo, porque faltou a liderança, a gente lamenta por isso, mas tem um aspecto muito positivo nessa manifestação. A falta da liderança prova que é uma manifestação orgânica. Não é uma manifestação política, é a manifestação de um povo, de um movimento que Deus está coordenando. Infelizmente, como a gente testemunhou, nessa manifestação orgânica de um povo, exageros aconteceram. A gente está vendo... Infiltrados, né? Sem falar dos infiltrados, né? A gente está vendo na mídia aí a questão dos infiltrados, porque o infiltrado ele não faz apenas o que ele fez, ele faz com que outros façam o que ele está fazendo. Exatamente. A honestidade é um problema. A pessoa está ali do lado, ela não chegou para quebrar, mas apareceram 10 quebrando. E aí algumas pessoas ficam constrangidas e acaba se levando, né? As más conversações corrompem os bons costumes. O companheiro do tolo vai sofrer o agravo. Então, muita gente boa fez o que não tinha planejado fazer. Acabou se prestando a acompanhar atos de gente que estava infiltrada ali, que agora a gente já viu aí, né? As máscaras estão caindo. Mas eu estou acreditando num tempo de muita glória para essa nação. Não é de agora que Deus está falando. Inclusive, eu vou aproveitar que a Rosane Félix entrou aí. Ela é nossa testemunha nisso. No dia do primeiro turno, ela fez um culto em ações de graça. Ela faz aniversário dia 3 de outubro. E eu fui o pregador do aniversário dela. E nesse dia, quando Deus me deu a palavra, eu falei assim: Jesus, na ira, lembra-te da misericórdia. Eu tinha a certeza, ali naquele dia, aquela esperança infantil, né? A sincera, mas infantil que eu tinha de ver o Brasil agora em outro rumo.
No dia que Deus me deu a mensagem daquela noite, tudo caiu por terra. E eu entendi que a gente passaria por um tempo de aflição. Tá? O tempo de aflição é um dos principais sinais de que nós temos da parte do Senhor que chegou a hora do Brasil. E olha que coisa tremenda, né? Eu ouvi algumas pessoas profetizando a permanência do Bolsonaro e tal. Eu respeito todo mundo, não estou aqui para julgar ninguém. Quem somos nós, né? E sem falar também que às vezes Deus diz coisas que a gente acha que entendeu, né? E às vezes não entendeu exatamente o que Deus falou. Então, essa palavra que eu vou dar agora não se trata de um julgamento para quem quer que seja que tenha previsto a permanência do Bolsonaro. Mas me incomodava porque eu ia orar e eu perguntava a Deus, porque eu ouvia gente falando e tal, mas o meu coração eu não estava com aquele sentimento. E eu ia orar a Deus e falava, Senhor, me dá uma palavra, o Senhor quer que eu fale alguma coisa sobre isso? E Deus ficava calado, ele me dava uma palavra. Aí eu lembro de uma live que eu fiz com um convidado, e ele estava muito convicto de que o Bolsonaro ia continuar, então falou, uau, que bênção, então você acredita que vai? Não, olha, eu estou perguntando porque eu não tenho essa informação. Deus não me deu essa informação. Eu não sei por que Deus não quis me dar essa informação. Eu falando, né? Porque, Jean, eu orei, rapaz, eu clamei, eu ficava no meu cantinho de oração, Senhor, me dá uma palavra, o Senhor quer que eu dê uma palavra para o teu povo? Para a igreja? E Deus não dizia nada. E aí eu comecei a desconfiar, eu falei, Deus está calado demais para o meu gosto, demais. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, depois de tudo acontecido, Deus começou a me mostrar que a coisa estava indo para se desenrolar como realmente se desenrolou, e Deus começou a me mostrar que estava chegando a data do falecimento da pessoa que Deus havia me mostrado. Né? E aí, quando o indivíduo morreu, dia 29, aí eu fui orar, eu falei, Senhor, espera um pouquinho, o que está acontecendo? Né? Como que o Senhor pode ter esperado exatamente esse momento da história da nação para o Senhor poder dar um sinal que tem a ver com a manifestação da tua glória? Rapaz, o que ele me disse chegou a tremer os meus ossos. O que foi, rapaz? O Espírito Santo virou para mim e falou assim, o mover que eu fiz na vida de Daniel e Ezequiel foi debaixo de Zedequias ou de Nabucodonosor? Meu Deus. Meus pelos chegam a subir todos aqui, ó. Ele falou comigo, você esqueceu que a invasão de Jerusalém que eu permiti foi exatamente para levantar um dos 2 ministérios proféticos mais poderosos da Bíblia? Pastor Jean, você já imaginou a Bíblia hoje sem Daniel e Ezequiel? Misericórdia. Já imaginou uma coisa dessa? Você já imaginou a escatologia sem o livro de Daniel hoje? E você entendeu? Que eu ia gerar tudo que gerou no palácio dos seus pais? Exatamente. E nós sabemos como que começa o livro, como que começa a escatologia de Daniel. Não é com Deus falando com Daniel, é o rei pagão tendo um sonho divino da estátua. É. A coisa começa com Deus falando com o rei pagão, capítulo 2, e encerra no capítulo 4 com o cara quebrantado na presença de Deus aos pedaços, porque Deus quebrantou o cara. É. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. É forte. Que coisa, né? É forte, é forte. Então esse raciocínio nos leva a entender o seguinte, que a grandeza de Deus é um negócio assustador. Você sabe qual é a nova agora dos cientistas? E cientistas não crentes. Eu vou até te mandar esse vídeo depois. Sim. Cientistas não crentes, os americanos, cientistas europeus, tudo gente incrédula. Eles descobriram que a estrutura do universo é extremamente semelhante com a estrutura neural do cérebro. Eles descobriram 4 semelhanças que não tem como ser coincidência. Uma
ou duas só, poderia ser, mas eles conseguiram 4. Fala, não, 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 não. Então, qual a conclusão que eles chegaram? O universo funciona dentro da mente de alguém. Caramba! Cientistas de alto nível aqui, como Bill Nye, como alguns outros aqui, e isso está começando a pipocar por aí, vídeos e vídeos com os caras falando disso. Eles comparam fotos tiradas, por exemplo, de um aglomerado de neurônios, e eles vão e comparam aquela foto com um aglomerado de galáxias. Chega a ser assustador de tão idêntico. Então eles estão começando a desconfiar que o universo, na verdade, funciona dentro da mente de alguém. Ou o universo é a expressão do cérebro de alguém. Agora, eu te pergunto, que tamanho tem que ser esse Deus para que o universo inteiro caiba dentro da mente dele? Não pode Entendeu? ser. Como diz um amigo meu, esse Deus não é gente, não. Entendeu, pastorzão? Tá no Instagram esse vídeo aí, ó. Como é que O é? pessoal tá pedindo para o senhor postar no Instagram. Sim, sim, sim. Eu vou arrumar um jeito de postar no Instagram, vou mandar para você também, no privado. Mas mexe com você, é isso? Mexe demais, pastor. Eu tenho algumas convicções com relação à questão da ciência que está à nossa disposição, que daria assunto para mais uma live aqui, né? Uhum. É bacana perceber a humildade desses cientistas em reconhecer, pelo menos, o que a gente chama hoje, dentro da ciência, de designer inteligente. Uhum. Né? Porque, na pior das hipóteses, na menor das hipóteses, eles estão admitindo a inteligência por trás de toda a criação. Né? Que é um contraponto que choca diretamente com a teoria da evolução. Né? Uhum. O universo ele surgiu do acaso. Então, uma constatação dessa que o senhor acabou de falar desfaz totalmente essa filosofia e Esculhamba. esculhamba com ela, mostrando que há uma mente inteligente por trás, né? Não só pelo desenho das conexões neurais e a comparação com os aglomerados de galáxias, mas pela inteligência por trás de tudo. Uhum. Perfeição por trás de tudo, né? Então, isso é bacana. Na Só, verdade, já é só um pouquinho, Jean. isso aí. Só um pouquinho. Pessoal, eu vou postar o vídeo. Fica tranquilo. Está todo mundo aqui, umas 100 pessoas. Eu vou baixar o vídeo e vou traduzir uma parte que interessa e vou postar no Instagram. Eu vou mandar para o pastor no privado o vídeo inteiro, mas eu vou postar a parte que interessa aqui no Instagram. Então, todo mundo fica descansado aí, tá bom? Que o povo da NOA quer pedir o vídeo. Eu vou postar o vídeo. Já, é um compromisso que eu estou fazendo com vocês. Minha Vai família lá, de Jean. Sergipe está aí, pastor. Lá. O pessoal está ao vivo. Ok? Meu irmão lá de Sergipe, evangelista, Opa! maravilha. Que benção. Foi feita aí que, não sei se eu quero responder ela. A pessoa perguntou se os 7 anos de falsa paz começaram no dia... Qual foi o dia que ela marcou aqui? Deixa eu puxar aqui os comentários. Acho que passou aqui. Não estou achando mais, não. Então, Mas alguma... não importa o dia, gente, escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Quem me acompanha, e quem acompanha aí outros profetas de Deus têm falado, ministrado, deveria já estar ciente de uma coisa. Agora não é tempo de tribulação e nem tempo de arrebatamento. Agora é tempo de avivamento. E esse avivamento, eu vou dizer para vocês, ele vai durar alguns anos. Tá? O que eu vi do ápice desse avivamento, em visão, o que eu vi, não é algo para acontecer amanhã ou final desse ano. Ela é uma coisa crescente, vai chegar a um ponto em que nós esqueceremos esse momento atual do Brasil, para vocês terem uma ideia da dimensão que vai chegar o mover de Deus no Brasil.
esse momento que o Brasil está passando e está todo mundo apavorado, isso vai ser completamente esquecido. Porque virá um tempo de tanto poder na igreja e de tanta prosperidade para o país que ninguém vai lembrar desse momento agora. Então, por isso que eu falo com esse conforto, tranquilidade, está todo mundo desesperado. Esses dias, aliás, hoje, eu abri uma mensagem que me mandaram no meu privado, alguém falando até assim, meio aborrecido. Pastor, o senhor não está sabendo o que está acontecendo no Brasil? O senhor não vai convocar um jejum e oração? Não, pastor, que absurdo e tal. Aí eu olho aquilo, eu começo a rir e tal. Respeito, claro, mas, gente, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu não estou me movendo pelo que diz a televisão e nem estou me movendo por aquilo que dizem os incrédulos. Eu estou caminhando por aquilo que eu vi com os meus próprios olhos. Glória a Deus. E que me foi mostrado pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Quem está no controle atual do Brasil não é o Lula, não é o Alexandre de Moraes. Não era o Bolsonaro que estava no controle. Quem está no controle do Brasil agora não é o Senado, não é a Câmara. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Que quem está no controle do Brasil hoje é o Senhor. Ele tomou as rédeas. Ele assumiu o controle da nação. Ele está tratando a igreja e preparando a igreja para viver o tempo mais glorioso que o Brasil já viu. Amém. E aquilo que nós conversamos pessoalmente, pastor Jean, o que está vindo aí nunca foi visto por nenhum de nós vivo aqui nessa terra. Amém. Entendeu? Talvez quem tiver alguém aí com 100 e tantos anos, lá da época de Azusa, do Gunnar Ring, do Daniel Berg, talvez possa ter visto perto do que eu estou dizendo. Mas as gerações futuras, ninguém viu o que está prometido, o que está vindo. Eu estou dando a minha cara para bater. Eu estou indo nesses eventos, eu estou indo para o Brasil agora em abril. Eu não estou falando isso que eu estou nos Estados Unidos aqui tranquilão, nos Estados Unidos, não. Eu estou indo agora em abril. Estive agora em julho no Brasil, preguei na sua igreja em julho. Foi. Junho, julho. Estou indo agora, são 4 eventos consecutivos. Eu estou desafiando enfermidade, gente enferma, gente endemoniada. Se você que está em dívida, com problema. Eu estou fazendo um desafio no nome do Senhor. Se não acredita, vá lá em São Cristóvão em abril. Vai fazer um teste. 4 dias de conferência em São Cristóvão. Qual o endereço de novo, pastor? Campo de São Cristóvão, número 338. 338, Campo de São Cristóvão. Vai lá ver. Não fique só com as minhas palavras, só com as palavras desse profeta que está aí. Vá ver com os seus olhos. Os que estiveram agora lá no mover de avivamento dessa semana, que estiveram lá, sabem do que eu estou dizendo. Quem quiser vir de outro estado, já marca a data aí, de 24 a 27 de abril. 24 a 27 de abril, Encontro dos Sedentos em São Cristóvão 338. Começa na segunda-feira, de segunda a quinta-feira. Aproveita, pastor, e fala um pouquinho sobre isso aí, em termos de expectativa, como que a igreja está enxergando isso aí. Da vez passada que estivemos lá, qual é a expectativa para a próxima? Fica à vontade, compartilha com a gente um pouco. Eu vou falar por mim, né? Vou falar por mim, porque eu até dei esse testemunho da última vez que o senhor veio. Eu fui marcado por um avivamento, fui despertado de verdade. Eu tenho que honrar o profeta William Leonardo, me colocou em conexão com o Senhor. Foi a primeira pessoa que Deus usou para chamar a minha atenção, para que eu não ficasse de novo na fila do agora vem, né? A hora vem, mas entrasse na fila do agora é. E a sua vinda aqui foi tremenda. A igreja sabe disso, por isso que tem tanta gente da igreja aqui acompanhando, né? Porque conheceu, passou a respeitar o seu ministério, passou a acompanhar a sua vida. E para abril, estamos acreditando em porção dobrada. Porque o senhor veio e o senhor ministrou 2 dias. Agora vão ser 4. 4 dias. Então vai ser glória. Uma conferência para Elias e outra para Eliseu, né? Porção dobrada. Estamos embriagados com esses 8 dias de semana de avivamento. Quando Deus perguntou, ele fez essa pergunta umas 7 ou 8 vezes ao longo da pregação. Deus falando com a igreja: o que você vai fazer
com esta unção que eu liberei sobre as vossas vidas. Na primeira vez que eu ouvi essa palavra, essa frase saiu dos lábios do pastor Moisés, eu gritei, foi um impulso natural da minha alma respondendo ao meu Senhor. Eu falei, vou transformar isso em evangelismo. Vou ganhar as almas. Eu falei de forma espontânea. E aí, quando eu menos esperei, eu já fui ao chão, já me prostrei diante do Eterno. E depois eu notei que ele foi fazendo essa pergunta outras vezes para o resto da igreja. Eu já tinha dado a minha resposta. Então, é isso que nós queremos mostrar ao mundo, né? Que a igreja está focada em ser um instrumento que Deus planejou que ela fosse. Sal da terra e luz para esse mundo. Já dei a minha resposta aí, peço as orações dos nossos irmãos aí, para que a gente consiga cumprir esse pacto que firmamos com Deus. E eu já estou muito feliz, eu tentei ver se o senhor podia vir agora em janeiro, não deu certo, né? Mas agora entendendo todo esse mover de Deus, porque Deus já fez uma obra linda, maravilhosa agora nesses 8 dias. E em abril temos uma dose nova. Não é uma dose de vacina, não. É uma dose de unção na parte das nossas vidas. Então a expectativa é grande. Né? Então, olha bem, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que Deus usa sinais dos céus, né? Como diz a própria palavra, né? Em Gênesis 1, a Bíblia diz claramente que os astros estão no céu para sinais, né? Israel toma os eclipses como sinal da intervenção de Deus. E a conferência aí termina no dia 27 de abril, dia 28, deixa eu ver se é 28, para eu não errar na data, mas nos dias da conferência, aí vai acontecer um eclipse da Lua super raro, que acontece só de vez em quando, tá? Então, esses sinais de Deus, o eclipse, por exemplo, é um sinal divino que representa a soberania, a intervenção soberana de Deus sobre a raça humana. Israel pega o eclipse e interpreta quase que literalmente. Vai ser solar o eclipse da Lua. lunar, né? Deixa eu pegar a data exata aqui. É raríssimo. Quer ver? Tudo sobre o eclipse, 30 de abril. 30 de abril, tá? 30? Nós vamos terminar no dia 27. Exatamente. 30 de abril. Não, esse aqui foi de 2022. Eu estou procurando 23. Espera um pouquinho. Porque eu acho que é 20 e poucos mesmo, tá? 23. Então, o que achei? Solar. Eclipse solar. Não é lunar. Por isso que é a intervenção de Deus. Tá? Dia... cadê a data? 20 de abril de 2023. Aqui. Então, olha bem. Então, é antes de começar aí. Então, basicamente, enquanto nós vamos estar em conferência, eu, pelo menos, vou estar em conferência, logo em seguida a gente chega aí, começamos dia 24, nós vamos estar ao redor de um evento que, para o povo judeu, quem é que entende mais de Deus? É o povo judeu ou o povo japonês? Entendeu? Entendeu? Exato. O povo que nos trouxe os arcanos, as escrituras e tudo e tal. E eles entendem eclipse solar como um grito soberano de Deus. O eclipse lunar é Deus tratando com eles, com a nação. E o eclipse solar é Deus soberano, gritando à humanidade, dizendo algo para a raça humana. Glória a Deus. E isso, rapaz, vai acontecer em abril. Para você ter uma ideia do quanto que isso é sério, escuta isso, 220 pessoas conectadas. Vezes a cada 100 anos. Exato, porque é muito raro. Ele é um tipo de eclipse que acontece com a distância entre Terra, Lua e Sol. Esse tipo que vai acontecer, ele acontece de vez em quando na vida. Olha entendeu? Só. E agora olha só que coisa tremenda. Sabe, senhor? Pode falar. O site Meteored diz que existem 3 tipos de eclipses solares. Uhum.
O total, o anular e o parcial. Uhum. No Brasil, vai acontecer um quarto tipo, que é o híbrido. Por isso que ele é tão raro. Ele acontece apenas 5 vezes a cada século. E aqui diz o seguinte: o eclipse solar híbrido reúne as características de todos os eclipses em um só. Olha que brincadeira. Isso é brincadeira? Alinhamento entre Terra, Lua e Sol, né? Então, o primeiro eclipse se torna anular, depois brevemente total e depois volta a se anular. Então, é só Olha Terra que coisa linda. num único eclipse. Santo. Esse fenômeno Agora escuta aí. está em seu ponto limite para a sombra de atingir seu limiar de seu limiar atingir a Terra, que graças ao seu formato curvo permite que seu satélite natural bloqueie completamente a entrada do Sol por um momento, para depois voltar à fase anular do eclipse. E olha só, o eclipse vai acontecer num dia, 3 dias depois, São Cristóvão vai estar debaixo da nuvem da glória de Deus mais intensamente, porque já está, mas mais intensamente. E agora escuta essa, tá? Escuta essa, para você entender o quanto que isso é sério. Os satanistas estão se organizando para fazer o maior encontro satânico da história. Vai ser em abril, na semana do eclipse, aqui em Boston. Eita, Jesus. Só Entendeu? Deus. O diabo está com tanto pavor do que Deus está planejando por ocasião desse eclipse, que ele resolveu reunir todos os seus num lugar só. As postagens estão espalhadas por aí. No anúncio, eles dizem o seguinte, que vai ser o encontro satanista, o maior encontro satanista da história, e eles estão dizendo que eles vão fazer oferendas ao vivo e em cores. Eles vão alugar um grande ginásio que tem aqui, uma grande ginásio que fala, né, que é lugar de eventos e tal. Vai ser o maior da história e está escrito lá nos cartazes. Teremos oferendas oferecidas ao vivo. Por que esse grau de sinceridade, apóstolo? Porque a guerra ela tem a fase das suas ações ocultas, né? Levantamento de informações do inimigo, ações subterrâneas, realocamento de equipamento, produção de munição, alianças com outras nações. Então, a guerra tem aquela fase que ela já está em andamento e a gente não sabe o que está acontecendo. Mas vai chegar um momento que ela vai vir para a luz. A guerra vai ser uma guerra declarada na frente dos olhos de todo mundo, onde não vai haver cerimônia. Nós vimos a Rússia, por exemplo, e a Ucrânia, aquela expectativa de guerra por mais de um ano, né? Eles já estavam em guerra há mais de um ano, mas ninguém se mostrava claramente estar em guerra. Então, o diabo ele está agora colocando, vamos dizer assim, as patas para fora, né? As unhas para fora, porque essa fase de trabalhar na escuridão já passou. Entendeu? Então, agora, estão evidenciando o que realmente estão fazendo. Não tem mais ações secretas, subterrâneas. Agora são coisas vistas à clara. E isso confirma aquilo que a gente falou sobre esse tempo de dificuldade que a gente tem que ter a maturidade para encarar e entender que vai acontecer. Aliás, que já está acontecendo. Né? Exatamente. E hoje um amigo falou comigo que está impressionado na quantidade de medidas que o novo governo já tomou contra a igreja, contra a fé cristã, o radicalismo. Quer dizer, 4 pessoas já morreram naquela prisão lá improvisada em Brasília, assim, sem a mínima misericórdia. Por quê? Porque agora não é mais uma guerra escondida, agora é uma guerra declarada.
Agora, meu filho, o bicho vai pegar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha aqui. SatanCon. O Templo Satânico apresenta SatanCon, que é conference, né, conferência, 2023 em Boston, de 28 a 30 de abril. Por que eles não escolheram março, maio, fevereiro, junho, julho? Por que eles escolheram exatamente abril, uma semana depois do maior eclipse do século, que é quando o Senhor está gritando para a humanidade a sua soberania? E tem outra coisa, hein? Uma semana antes de outro eclipse. 5 e 6 de maio Vai ter um lunar, né? vai estar entre os eclipses. Engraçado. Exatamente. Aqui 27, o dele 28, né? Exatamente. Vamos deixar tudo Exatamente. aí. Quando der dia 27, lá vai estar tudo amarrado. Em nome de Jesus. Não, mas eu estou me programando. Onde quer que eu esteja, eu vou estar na sua igreja no dia 27. No dia seguinte, eu vou estar lá com o pastor Moisés. E nós vamos. Aliás, o Moisés é antes. Moisés é antes, é. Depois, na semana seguinte, eu vou estar em Colatina, na igreja de Colatina. E nós vamos levantar clamor, intercessão. O lindo do avivamento é isso. É a intensificação da autoridade da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Algo que a igreja do Senhor diz em tempos de avivamento, o impacto é incomparavelmente maior. Você já deve estar, mas vai experimentar isso aí com o seu povo. Coisas que vocês vão dizer agora e que vai ter um significado, um impacto completamente diferente. Coletar os testemunhos, as pessoas vão começar a testemunhar essas coisas. Concorda comigo? Que está registrado, hein, apóstolo? O lindo do avivamento é a intensificação da autoridade da igreja. Exatamente. Exatamente. Essa intensificação ela só acontece com posicionamento, né? Essa mudança de posicionamento, porque o cristão costumava deixar a vida levar. E agora não, agora ele decide ser protagonista da história. Ele decide reger debaixo da autoridade divina e da luz que o Espírito Santo promove a sua história e a história daqueles sobre quem ele tem influência. No mesmo de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Ele sabia que não seria um tempo fácil daquele momento em diante. Inclusive, ele chega a dizer a Israel, vocês não vão cumprir essa promessa. Já vou adiantar logo, vocês estão fazendo um compromisso por o qual vocês não estão dispostos a cumprir. Vocês vão cumprir, mas eu quero deixar bem claro o seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa intensificação da autoridade se dá nesse nível também. Começa nesse nível, quando a igreja assume outro posicionamento. Eu não sou mais um passageiro da agonia. Né? Estou aqui num barco que eu não sei para onde está indo. Hoje, a igreja, quando ela se posiciona, Deus volta a falar com ela. O senhor já percebeu que praticamente todas as palavras que Deus deu a Ezequiel, por exemplo, deu depois da seguinte frase: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, quando a igreja se posiciona, quando ela assume esse lugar de autoridade, o Espírito de Deus começa a falar com ela de uma forma que ela não estava acostumada a ouvir. E vai dirigindo, vai instruindo essa igreja em cada passo. Então, se ela se mantiver posicionada em Deus, como um agente de Deus na terra, a voz do Senhor nunca se calará para essa igreja. Eita Jesus, aleluia. Sai da posição. Prova disso, a igreja de Eli. A igreja de Eli saiu da posição. Virou uma igreja apenas de práticas religiosas e condescendente com o pecado. O que a Bíblia fala sobre esse tempo da igreja de Eli? As visões eram raras e o Senhor não falava mais em visões. Então, quando Deus encontra ali um rapaz que na sua inocência, na pureza, né, da sua missão ali como auxiliar do sacerdote, começou a viver uma forma diferente do que era visto dentro do santuário, Deus falou com ele.
Deus voltou a falar, porque Samuel era um jovem com outra postura. E eu preciso para Deus. Eu sei que muita gente tem saudade ainda mais quem tem origem assembleana, né? Tem saudade da igreja ali da década de 80, de 90, aquele saudosismo, né? Como se uma igreja que nunca voltasse. Eu vou ser muito sincero, apóstolo, muito. Eu já disse isso aos meus filhos, eles são minha testemunha. Eu digo a eles assim: vocês estão tendo um privilégio que eu não tive. Vocês estão servindo a Deus em uma igreja num tempo muito melhor do que aquele que eu vivia. A nós estava ali aberta um tipo de vida espiritual muito caracterizado pela ignorância, de boa fé, de muito boa fé, né? De vontade de acertar, mas em cima de muita ignorância. E onde existe ignorância, só o diabo leva vantagem. Só Satanás ganha onde existe ignorância, né? Quando a igreja adquire conhecimento, e a igreja de hoje ela tem essa vantagem, ela começa a servir a Deus não pela emoção do carisma, do arrepio, né? Do êxtase que o avivamento produz, e a gente louva a Deus, mas ela serve a Deus pelo privilégio de fazer parte de uma obra relevante, de fazer a diferença nesse tempo e na vida de outras pessoas. É uma igreja muito mais operante fora do que dentro. Porque o que é a igreja da década de 80 e 90? Uma igreja que ela se fazia muito impactante para quem vinha. Mas ela não pensava em ocupar, por exemplo, posições de poder no governo, na educação, nas telecomunicações, na mídia. Não, ela trabalhava toda para dentro. Era uma estratégia de sobrevivência. Os nossos pastores tinham medo dos meninos fazerem faculdade, porque eles não garantiam que um jovem que cresceu aos pés dele ali, ouvindo a sua pregação, tivesse estrutura espiritual para suportar uma faculdade. Então, eles preferiam ter ali embaixo, na barra da saia, do que enviar. E agora, o que é a igreja de hoje? Essa igreja que Deus está, para quem Deus abriu essa janela de avivamento, é uma igreja que sabe que ela tem autoridade dentro da faculdade. Uma igreja que sabe que ela tem autoridade dentro da política. Uma igreja que sabe que ela tem autoridade na mídia, que ela abre a boca e ela está falando para o mundo inteiro debaixo da unção do Espírito Santo do Senhor. Eu louvo a Deus porque eu estou vivendo esse tempo. E porque Deus está me dando o privilégio de estar conectado com pessoas como o irmão. Amém. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Profeta, parece incrível. Nós estamos a 1h15 já aqui de bate-papo. Meu Deus. É mole? Parece que passaram 30, 40 minutos, né? 1h15. Então, só reforçando, pessoal, 24, 25, 26 e 27, Encontro dos Sedentos em São Cristóvão, 338, Campo 338, na Assembleia de Deus Rio, AD Rio, pastor Jean Marques, tá? Algumas pessoas perguntaram aqui sobre questão de hotel, essa coisa toda. Quem quiser tirar dúvida, qual é o melhor caminho? É o perfil da igreja, o seu perfil? Você quer deixar um número de telefone? Como é que é? Posso passar? 021 Peraí. Posso escrever aqui? Peraí. Eu vou escrever, fala. 995 739322. Ok, 21 9957 39322. Isso aí. Ok. Perfil aqui Então, tem um perfil pra... de Assembleia de Deus .rio no Instagram. Então, gente, olha, quem quiser tirar dúvida, o pessoal que eu estou perguntando aí sobre hotel na região e tal, pode entrar em contato com esse número aqui, que está na tela, 21 9957 39322, para você poder tirar dúvida, tá? Não precisa fazer inscrição, né, pastor? Não. Não precisa de inscrição. O telefone da nossa secretaria. Olha aqui 979 8121. Ok, então
Tá aí, gente. Eu vou colocar, vou fixar isso aqui também. São Cristóvão é a região Aí tá. aqui no Rio de Janeiro. É um dos bairros mais bem localizados em termos de translado. Que bom. Então, tá chovendo aí de hotel. Aproveita para passear no Rio, é muito simples. Daqui para Copacabana são 15 minutos. Uau. O trânsito até menos, né? Então é uma região muito privilegiada. Não foi à toa que os missionários plantaram a igreja logo em São Cristóvão, na barra da rodoviária ali. Fica 10 minutos Verdade. do aeroporto Galeão, fica a 10 minutos do aeroporto Santos Dumont, fica a 5 minutos da rodoviária Novo Rio. Então, foi estratégico. Eles não são bobos, né? Nunca foram bobos. Que benção. Bom, gente, quem quiser saber das outras agendas, é só procurar aqui nos meus stories, no meu canal aqui, entra no meu canal, procura aqui as minhas postagens, porque tem a minha agenda completa, a agenda de abril no Brasil. No Brasil. Toda a minha agenda se encontra aqui no canal, tá bom? Hoje nós estamos fixando mais aqui no evento de São Cristóvão, porque é o pastor da igreja de São Cristóvão. Pastorzão, alguma palavra final? Fica à vontade para liberar, e logo em seguida ora pelo nosso povo. Meu querido apóstolo, e deixa Deus te usar. Meu querido apóstolo, eu cresci ouvindo os nossos queridos pastores dizendo assim: não te apresses para sair da presença do rei. E vou aproveitar essa fala deles para dizer aos nossos irmãos que todas as vezes que eles se depararem com um tempo de glória, façam esse tempo parar. Mergulhem nesse tempo de forma tão intensa a ponto do tempo parar, de aproveitar ao máximo esse tempo do Senhor. Quando Ele abre esses momentos, eles devem ser bem aproveitados. A sabedoria de Deus nos ensina isso. E eu quero, em nome de Jesus, deixar uma palavra aqui que tem ardido muito no meu coração desde o sábado passado. No sábado passado, Deus derramou uma glória muito grande na igreja e aconteceu exatamente como aconteceu aqui na live hoje. A gente já tinha cantado, assim, vários louvores. Ministração, povo no chão, povo chorando, gente curada, gente batizada com o Espírito Santo. Quando a minha esposa olhou para o relógio e falou assim: meu Deus, ainda são 8h10. Num dia normal, eu acho que já era meia-noite. Era 8h10. Eu tomei um susto porque a quantidade de canções, palavras que já tinha sido ministrada sobre a igreja, eu falei: não, Deus hoje parou o tempo aqui. O Cronos foi parado naquele dia. Nós entramos numa dimensão que, quando a gente voltou, o relógio... É como dizem ainda essas viagens, a velocidade da luz, né? Quem faz uma viagem na velocidade da luz, quando volta, passaram vários anos aqui, mas a pessoa estava no... e o tempo parou. Exatamente. Então, eu estou vendo, apóstolo, que em alguns lugares, e isso está se multiplicando, o tempo está parando para o povo beber dessa água poderosa que Deus tem derramado. Tá? O start foi dado no Brasil. Aproveita essa sassa queimando aí, porque é ali que o Senhor está. Quando Ele chega, Ele traz o céu. Não traz só a cultura do céu. Ele traz a dinâmica do céu. E na dinâmica do céu, o tempo para. Aproveite esse momento para absorver tudo que Deus tem para dar. Amém. Ora pela nossa audiência, aproveita e abençoa o Brasil, pastor. Querido Deus e Pai, queremos glorificar o Teu nome, Senhor, pela vida desses nossos queridos irmãos que nos acompanharam, meu Senhor, nessa 1h30 aqui com o apóstolo Jefferson. Que a bênção do Senhor, que a glória do Senhor, que a provisão do Senhor seja sobre cada família, sobre cada pessoa que nos acompanha. As igrejas que estão aqui, Senhor, representadas de dentro e de fora do Brasil, em nome de Jesus, ser com cada uma dessas igrejas, dê sabedoria às suas lideranças, aos pastores, vai abrindo os olhos, meu Senhor, dos homens e das mulheres que estão à frente dessas igrejas, para que percebam, Senhor, que é chegada a hora. E a glória do Senhor está à disposição de todo o teu povo. Guarda a igreja, Senhor, nesse tempo de angústia que o Brasil está vivendo. Nos dê a sabedoria que o Senhor deu
a Jeremias, quando disse: orem pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Em nome de Jesus, dê à igreja, Senhor, sabedoria para saber lidar com esse tempo, a fim de que a nação brasileira seja aquilo que a tua palavra tem dito que ela vai ser. Sim, meu Deus. Sim, não papaizinho. somente profético, não somente missionário, mas um celeiro também, ó Deus, de prosperidade para toda essa terra. E assim, meu Deus, o mundo veja que o Senhor pôs as marcas da cruz nessa nação. E ao teu nome seja o louvor, a glória e a honra. Continua a guardar a vida, a saúde, ó Deus, o ministério do teu servo apóstolo Jefferson e toda Nós assim oramos, meu Senhor, e por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmãozão, Obrigado, meu apóstolo. muito Deus obrigado abençoe. pelo seu tempo Estamos precioso orando por aí. sua vinda aí. Amém. E a gente vai falando. Daqui até lá a gente faz outra live aí, se o senhor permitir. Não. Coração, quando estiver chegando perto aí, com toda certeza. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você praticamente chegou. Vou chamar o senhor aí para participar e nos abençoar. Perfeito, perfeitamente. Deus te abençoe. Um abraço para a sua família querida. Um abraço para a sua liderança. Nos vemos breve, com a graça de Deus. Amém, apóstolo. Obrigado. Amém.